Dando sequência aí à nossa semana de estudos sobre o SARESP, vamos avaliar algo interessante aqui sobre os indicadores demográficos na África, que foi o tema da aula 18 do primeiro bimestre para os oitavos anos em Geografia. E o que a gente vai enxergar aqui é um contraste do continente africano com os demais continentes. Vamos ver aí o trecho que diz. O trecho 1 diz aí: acredita-se que a nossa espécie, a Homo sapiens, tenha se originado há centenas de milhares de anos na África. Agora, o continente também pode ser a chave para o futuro da humanidade. É o que sugerem estudos populacionais que antecipam como será o mundo no final deste século. Só um adendo com relação a isso: por que se estuda as populações? Para se fazer diversos apontamentos e levantamentos. Então, por exemplo, um país que estuda a população, ele pode saber como está a faixa etária dessa população, que é a faixa etária, a faixa de idade dessa população. Existem países que têm uma faixa etária muito velha e uma taxa de natalidade muito pequena. Isso acontece um gap, como é chamado aí no inglês, um buraco, em que vão estar nascendo menos pessoas e morrendo mais pessoas. Com isso, a população fica defasada. E qual o prejuízo de uma população defasada? A reposição, primeiro, a reposição desta civilização, dessa própria população deste país. Então, o país corre o risco de perder os seus cidadãos, perder as suas pessoas, a sua população. Segundo, na economia também, a economia também sofre, é afetada também por essa baixa natalidade e esse crescimento, por exemplo, de um alto índice de pessoas idosas, porque vai faltar mão de obra no mercado. Se tem um país que tem muito idoso e pouca criança, o que acontece? Onde estão as pessoas com idade para trabalhar? E aí a economia passa a sofrer um impacto, inclusive a própria população passa a sofrer um impacto, porque não vai ter mão de obra para repor essas pessoas que estão morrendo. Então, por isso aí que você enxerga nesse trecho, que é uma notícia publicada pela BBC News Brasil em 12 de junho de 2022, por que eles consideram aí a África como solução da humanidade? Porque a África poderá exportar, né, por incrível que pareça, poderá exportar pessoas, visto que ela está na contramão de diversos continentes, onde as pessoas, a faixa etária está entre mais os idosos e a taxa de natalidade caindo, portanto, aí um buraco na faixa etária de mão de obra, de reposição da população, e aí poderão recorrer ao continente africano para trazer essas pessoas. Vamos entender isso um pouco melhor. Aqui, ó, você enxerga duas pirâmides sobre a faixa etária, tá? Essas pirâmides geralmente elas avaliam as faixas etárias. Aqui você encontra desse lado a faixa etária de mulheres, desse lado, ou melhor, de homens, desse lado mulheres. Aqui essa pirâmide se refere a 2023 e essa é uma projeção para 2050. O que acontece aqui? Uma análise bem simples, sem entrar aqui no mérito das idades e nem nada. O que você observa simplesmente aqui é que em 2000 até em 2050, que esse gráfico está mais gordinho do que esse, portanto, isso mostra que uma projeção no continente africano é que vai haver um aumento de nascimento de pessoas. A população aqui, tanto de homens como mulheres, haverá um aumento de nascimento de pessoas, portanto, um aumento populacional no continente africano, certo? Então, ó, vamos ler aqui. Ó. A projeção mais recente, realizada em 2020, indica que até o final deste século, 183 dos 195 países do mundo terão uma taxa de fecundidade abaixo
dos níveis necessários para repor sua população. Então, ou seja, de 195 países do mundo, 183 não vão ter gente suficiente para repor a sua população. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Faltarão pessoas. É nesse contexto que muitos olham para o continente africano, em particular para os países da África subsaariana. África subsaariana significa abaixo do deserto do Saara, significa países geograficamente localizados abaixo do deserto do Saara. Ao contrário do que acontece no resto do mundo, sua população está crescendo exponencialmente. E as projeções indicam que a população da região vai dobrar até 2050, chegando a 2,5 bilhões de pessoas. O crescimento populacional da África ocorre 2 vezes mais rápido do que o sul da Ásia e quase 3 vezes mais do que a América Latina. Só lembrando que hoje os dois maiores países, os países mais populosos do mundo são a Índia e a China. Portanto, o que está dizendo o texto aí é que a África vai ultrapassar, até 2050, vai ultrapassar esses dois países, até com mais de 2,5 bilhões de pessoas no seu continente. Tá bom? Então, essa é uma primeira estatística. Vamos entender aqui os principais fatores associados ao crescimento populacional da África. São dois fatores, a alta fecundidade e o declínio de níveis de mortalidade. Alta fecundidade, ou seja, um número grande de mulheres grávidas e um declínio das mortes. Então, tem muita gente nascendo, pouca gente morrendo. O resultado é que nesses países aqui em destaque, há um número grande de pessoas, portanto, uma população elevada nesses países aqui. E aqui, a alta fecundidade, vamos analisar essa anamorfose. Com os dados apresentados, veja que aqui ó, o azul, o vermelho é para até acima de 2,1 filhos por mulher e a cor verde, azul é menos ou igual a isso. Note que aqui no continente africano, nitidamente todos os países estão em vermelho. Isso significa que em todos os países do continente africano, você encontra aqui mulheres com mais de 2 filhos, ou até 2 filhos, acima de 2 filhos por mulher. Cada mulher aqui com mais de 2 filhos. Note que até mesmo a Ásia não está mais nesse nível de crescimento, né? Até mesmo os dois países, a China e a Índia, não estão assim tão nesse nível de crescimento igual o continente africano, tá? Então, para a gente entender por que existe essa alta fecundidade no continente africano. Primeiro, por questões religiosas e culturais das sociedades africanas, portanto, culturas de sociedades e também questões religiosas que motivam as pessoas, as famílias a terem filhos, até proibindo um método anticoncepcional, por exemplo, muitas religiões proíbem o método anticoncepcional, e questões culturais também das sociedades africanas por terem esse número elevado de filhos, né? Isso envolve uma questão cultural, de formação de família, de filhos, de ter filhos e etc. E também uma precariedade na implantação de políticas públicas voltadas para a saúde reprodutiva das mulheres, né? Aqui no Brasil você tem uma campanha de saúde política pública voltadas para a saúde reprodutiva das mulheres, até mesmo vários métodos anticonceptivos e tantas outras coisas. Você encontra aí nas farmácias, nos postos de saúde, preservativos, o incentivo ao uso de preservativos. Isso no continente africano tem uma defasagem com relação a esse tipo de política pública, o que justifica a taxa de fecundidade elevada, além das questões culturais e religiosas, como já expus. Com relação ao declínio dos níveis de mortalidade, aqui se nota o mundo aqui, ó, com um declínio de pessoas morrendo e uma queda vertiginosa aqui também
do continente africano, principalmente a África subsaariana, como já visto. Então, o gráfico extraído do relatório Situação da População Mundial de 2023, a alta fecundidade ofusca o declínio dos níveis de mortalidade na África subsaariana, que tem experimentado os ganhos transformadores na saúde humana e na longevidade desde o fim do colonialismo. Portanto, aqui as pessoas estão vivendo mais, portanto, estão morrendo menos, né? Lógico, né? Então, é isso. Esse é o fator que mostra aí porque existe o crescimento populacional da África, tá? E isso principalmente porque está morrendo menos pessoas na África, porque existe programas de vacinação contra doenças infecciosas, como malária, HIV, tuberculose, dentre outras intervenções para o combate à desnutrição infantil. Isso hoje é uma realidade no continente africano. Várias entidades, organizações, várias ONGs, né, também aí colocadas no continente africano que trabalham na questão de melhorar a alimentação das crianças na África e entidades como Médicos Sem Fronteiras também fazendo um atendimento no continente africano. Isso tudo são fatores que contribuíram para a elevação do índice, ou melhor, a queda do índice de mortalidade no continente africano e a elevação do índice de fecundidade. Então, basicamente, é isso para essa aula de hoje. Fiquem atentos aí às atividades que serão passadas para vocês posteriormente. Valeu!